Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus e vocês já sabem, né? Eu não preciso nem falar. Com o final da semana, chegamos à quarta edição do Giro da Rodada. E o primeiro jogo da semana já foi um daqueles, terceiro contra terceiro, torcida dividida pro clássico RPXS e TPM. A TPM, vindo de maus bocados contra os Galácticos, com um hat-trick do Mateuzinho e uma vitória acachapante do nono ano, a moral da TPM foi lá embaixo e gerou algumas mudanças no elenco. Gomes, o camisa 9 e um dos artilheiros do time, foi pro gol, depois de falhas sucessivas do Fred. Já pra linha, Zusa foi o titular escolhido pro jogo de hoje. Pelo lado dos RPXS, também tivemos mudanças. Henrique, que não vinha fazendo boas partidas, foi pro banco à volta de Augusto, e o Matias assegurou a vaga no time titular com as chances que teve. Com a saída do capitão dos RPXS, o capitão escolhido para o jogo foi o Dalzóquio, um dos times com mais identificação no elenco. E foi dado o apito inicial. Para surpresa de alguns, o jogo começou bem disputado, na verdade. Mas sem a criatividade para a triangulação do Gomes, que agora estava no gol, quem teve as rédeas e a posse de bola no começo da partida foram os RPXS, na verdade. E essa dominância quase se converteu. Numa jogadaça do Enzo, ele deixa o Camacho no chinelo, finge que vai chutar, toca pro Matias e corre pro fundo. O colombiano acha ele e Enzo, com seus dribles super efetivos de Blade, deixa a bola na sobra pro Matias, que chuta, mas num golpe de vista a bola vai para fora do gol. Quase que os RPXS abrem o placar no começo do jogo. E o colombiano estava impossível. Depois do Augusto recuperar a bola contra o Caio, ele avança, mas se desequilibra no bote do Ing, que era falta, hein? E o Matias não deixou barato e saiu voando em cima do Ing. Mas o Augusto acabou sentindo a queda e machucando o ombro. Vindo de lesão, o craque do time se machucando novamente preocupa muito a torcida e todo o time dos RPXS que conta com ele para a partida. Apesar da matada de barata, o Enzo foi muito bem no jogo. Praticamente todas as jogadas ofensivas do time passavam por ele. Como nesse lance que ele intercepta o passe do Camacho e consegue a finalização, mas chuta caindo, facilitando a defesa do Gomes. E o Gomes trabalhou, viu? Depois do passe errado do Caio, Thomas na saída de bola lança a bola lá até o ataque para Augusto, que finaliza girando, mas acaba em cima do goleiro da TPM. E o Matias no rebote chuta para fora. Não, deu de graça. Que bom que ele é ruim. Que bom que eu sou. E com o domínio dos RPXS no jogo até ali, que finalmente saiu o gol. Augusto toca pro Matias num passe de lateral, o colombiano ginga pra cima do Ing e chuta de muito longe. Golaço! Os RPXS saem na frente com mais um gol dele. Olha o pescador aí, Matias abre o placar. A TPM criava pouco, teve poucas chances de gol e a melhor até então saiu do cara que era reserva. Zusa recebe o passe do Camacho e finaliza, mas o Thomas espalma tranquilo. O jogo da TPM até ali era muito ruim. Caio e Camacho tentavam criar sozinhos, mas não conseguiam se associar, e Ing e Zusa mal jogavam com a bola no pé. A situação era bem complicada. E enquanto o jogo estava mais preso, que show à parte foi a torcida dos RPXS. Os vidreiros se juntaram para torcer, o Zaraia comandou a bandeira, o Teacher Rodrigo sacou a bateria que até o Bruninho foi lá tocar e o Murilo puxou o grito o jogo inteiro. Sensacional a torcida. E olha o Caio querendo imitar o Luca Russi. Ele decidiu dar uma bicicleta no meio do campo, como foi muito bem pontuado pela nossa comentarista. Ele se jogou, ele ia dar uma bike. E depois de um período apagado no jogo, Enzo sai para a entrada de Henrique, um dos jogadores mais esperados para essa partida por conta do seu histórico com o time da TPM. E o que poderia ter sido uma história memorável, o ex-artilheiro do time de vermelho, vindo do banco de reservas pronto para resolver o jogo, bom, não saiu exatamente da maneira que poderia. Depois de uma tentativa de chapéu errada do Ing, Augusto recupera a bola, parte em disparada e faz um passe sensacional pro Henrique, que saiu sozinho. E ali, o mundo para. A história estava desenhada. Era no pé do artilheiro, no pé de quem um dia jogou com as outras cores. E a lei do ex não falha. Mas dessa vez, ela falhou. Henrique pega de primeira e isola a bola na chance mais clara dos RPXS no jogo inteiro até ali. Eu sempre falo isso aqui, esses lances não dá pra perder e ele perdeu. Isso ia custar muito caro. A partida em geral foi bem pros dois lados, mas com um leve domínio a mais dos RPXS, que mesmo assim, depois de fazerem o primeiro gol, não queriam mais saber do jogo. Foram várias faltas, era um milagre acontecendo e os RPXS iam se salvar da desqualificação.
mas faltando alguns segundos para dar os 20 minutos de jogo, parece que o mundo, o universo, joga contra esse time de verde. Depois da cobrança do escanteio, o Gomes vem lá de trás e chuta, mas o Thomas buscou. A bola sobrou no pé da TPM. Camacho chutou, mas o Dalzocco de novo tirou. Só que a bola sobra mais uma vez, e na terceira bola os RPXS tomam o gol no final. Ingmar que empata o jogo. Era um pesadelo, e o clima de jogo morreu ali. E o que aconteceu depois foi deplorável. Caio pega a bola para fazer cera, Augusto tentando pegar ela empurra o Caio e ali começou uma cena vergonhosa. O Camacho saiu do seu campo e empurrou o Augusto. E ali foi tudo ladeira abaixo. O Vitor, técnico dos RPXS, empurra o Camacho no chão. E depois naquela hora, foi tudo pro buraco. É inadmissível cenas assim. Eis que depois que já não tinha clima para mais nada, apareceu a maior tônica e polêmica desse jogo. Essa briga, no momento, não resultou em nenhum cartão. E estranho, né? Por quê? Porque o juiz não tinha trazido. É um absurdo. Porque mesmo se não tivesse tido a briga, os jogadores que estavam pendurados, como o Henrique e o Camacho, por exemplo, não poderiam ser suspensos independentemente do que eles fizessem. E pra piorar, o juiz não encerrou o jogo. Pra quem não lembra, na segunda rodada, quando teve a briga dos nonos, nenhum acréscimo foi dado. Mas aqui já eram 10 e 18. O juiz não teve critério. O jogo não acabou e o final foi esse. Numa cobrança de escanteio, Camacho toca para o Zusa no meio desmarcado, ele finaliza e faz. 2-1 para a TPM. O Enzo ainda teve um último respiro nos poucos segundos que restavam e que foram dados novamente no passe do Augusto, mas ele finaliza fraco e já não tinha tempo para mais nada. Fim de jogo, 2-1 para a TPM. E é com muito pesar, principalmente acabando de uma maneira tão duvidosa assim, que mesmo por um triz de efetuar um milagre contra os Cobrões e a TPM, que eu digo que os RPXS estão oficialmente eliminados do campeonato. Oi, gente, a gente tá aqui com o Zusa do jogo de hoje. E o jogo de hoje foi bem emocionante, até porque foi de virada, né? E você que fez o gol da virada, fez o gol da vitória. Então, o que você achou do jogo de hoje? Conta um pouquinho sobre o que você achou. Eu achei meio tenso, porque eles são nossos amigos. A gente tava meio que querendo já ganhar, porque eles são teoricamente um time fácil, mas foi bem puxado. Eu acabei fazendo o gol da vitória, mas não tiro o mérito deles, porque eles jogaram muito. E a torcida deles estava muito boa também, isso foi muito legal. Vocês mudaram a tática de jogo também, colocando o Gomes no gol, né? Mudaram, tiraram o Fred e te colocaram na linha, te deixaram como titular. Vocês fizeram isso estrategicamente para hoje ou pensando no jogo anterior, que vocês não tiveram um resultado muito bom? Foi pensando no jogo anterior também, mas foi também pensando nos resultados que o Gomes traria, só porque ele é um goleiro melhor do que o Fred, na verdade. Mas foi mais ou menos pensando um pouco mais nos próximos jogos, os jogos que a gente quer seguir com o Gomes no gol. Tá bom, obrigada. E os RPXS ficam, mas a rodada continua. E o segundo jogo da semana foi a sensação do campeonato. Os líderes invictos, os Cobrões. Do outro lado, um elenco dos Gelados que teve seus jogadores de volta após os acontecimentos da briga. Samuel e Lucas retornaram ao time e novamente como titulares. E começou o jogo e assim, o que falar dos Cobrões? Parece que a cada jogo eles estão mais entrosados e que não tem como parar esse time. Vindo do seu primeiro jogo sem ganhar no ano, eles começaram desde o início amassando os Gelados, que tinham pouquíssimas saídas de jogo. E olha ele aí, mal começou o jogo e o craque, o camisa 10 e pô, ele joga demais. PP sai na disparada na ala, ninguém pega ele, no meio do caminho ele acha um passe perfeito pro Totó sozinho que... não dá pra acertar todas, né? E de novo, 2 vezes seguidas o PP acha a finalização. Só faltava o toque final, já dando um gostinho de como que ia ser o jogo dele. Mas pelo outro lado, o Lucas mostrou por que os Gelados sentiram tanto a falta dele no último jogo. Ele pega da linha de fundo do próprio gol, vai passando meio aos trancos ali, mas passa. E quase leva a bola até o gol do Bruno, quando o Totó impede o avanço e faz a falta no meio do caminho. E o Carone na falta... Pô, eu sempre destaco aqui como ele bate bem. Mas desde aquele gol lá, podemos dizer que o pé não tá tão calibrado assim. Mas ele deu o pulinho. E foi com 4 minutos de jogo que finalmente saiu a primeira finalização dos Gelados. Que não foi uma jogada trabalhada, foi um chute de longe do Samuel que passa tirando tinta. Ali deu um susto no Bruno que tava um pouquinho adiantado na jogada. E não existe jogo dos Gelados sem uma defesaça do Whittle. Na cobrança de escanteio, o PP sai sozinho só pra empurrar e o Whittle se joga com tudo como um gato.
Que defesaça! Ítalo salva os Gelados de novo, pô, e ele já tá acostumado com esse trabalho. E a melhor chance dos Gelados apareceu logo ali, pouco depois. Numa bola sobrada, Samuel ganha do Luca, tira do PP, que isso, olha ele, que qualidade. Mas na hora de finalizar, o Bruno se agiganta e para o chute. Baita jogada do Samuel, que tava muito bem na partida. Mas que isso, que qualidade do Bruno, hein? Mas não teve o que fazer. Escanteio dado depois de uma bola perdida do Lucas. O Luca, sem o S agora, passou. E o PP, que é isso? Mas no ângulo impossível. Alguém, pelo amor de Deus, checa o VAR se essa bola entrou. Um 1-0 para os Cobrões numa finalização tão perfeita do PP que bateu na trave de dentro e entrou. Deixou até em dúvida se tinha valido, hein? O que vocês acham, torcedores? Oi, olha esse cara de novo, não dá. O PP intercepta o passe do Carone, sai em disparada até a linha de fundo, encontra de novo o Totó livre e, pô, ele não ia errar dessa vez, né? 2-0 para os Cobrões e que partida do camisa 10. E adivinha? PP de novo, mais uma bola perdida dos Gelados e dessa vez pelo Gustavo, que além de perder a bola, tomou uma caneta que, meu Deus, fecha as pernas. E a jogada segue, PP solta no Luca, que vê o Gigos passando na ala. Que passe do Luca Russo, inclusive, hein? Ele botou a bola com a mão. O Gigos escorou e, né, faltam palavras para descrever esse jogador. PP faz um golaço de letra em cima do Ítalo. Que isso, 3-0 virou um baile para os Cobrões e o jogo estava praticamente decidido na metade da partida. E se no jogo dos RPXS a substituição do Henrique não rendeu como esperado, a do Rafa, pô, que isso, o bichão tava inspirado. Pode falar o que quiser, mas ele é atacante. Ele já entrou levando perigo pro Ítalo, que de novo tem que trabalhar. Mas mesmo assim, batendo na trave, quem ampliou o marcador não foi o Rafa. Pelo menos, não por enquanto. Porque antes de qualquer coisa, o PP saiu conduzindo a bola da defesa até o ataque e acerta um balaço que dessa vez não deu pro Ítalo. Hat-trick do PP num jogo absurdo dele. Que atuação sensacional, de verdade. Ele é craque. Depois, com o jogo já 4-0, o Samuel até tentou descontar, mas meu Deus, nada dava certo pros Gelados. Bola pra fora, Bruno lança pro Gigos lá na frente e num passe de chaleira ele acha o Rafa que, pô, entrou bem demais. E ele não ia desperdiçar essa chance. 5-0 pros Cobrões numa finalização clínica do Rafael só pra fechar o caixão. Acertou o tempo de bola e fez. Olha ele e o Kiko comemorando, hein? Que dupla. E os Gelados até tiveram algumas chegadas, mas foi só no último minuto de jogo que o Samuel passou pro Carone, que achou o Lucas, e no meio, o artilheiro dos Gelados fez o de honra, quando já não tinha tempo pra mais nada. 5-1 pros Cobrões, e pra quem pensou que eles iriam abaixar a cabeça depois do empate com os RPXS, se enganou, e se enganou feio. Um baile de futebol e uma atuação fantástica do time, hein? Só que por outro lado, se um ganha, o outro perde. Os Gelados, infelizmente, também estavam enfrentando uma rodada decisiva. E mesmo mostrando um futebol extremamente surpreendente, com grandes destaques como Carone, Lucas e principalmente o Ítalo, os Gelados, infelizmente, e com muito pesar, vão para a última rodada, já eliminados. Bom, eu tô aqui com o Rafael Lima, um dos destaques do jogo do time dos Cobrões, né? Fala pra gente como é que foi o jogo. Foi um jogo bem fácil, pra falar a verdade. Acabei entrando depois que o Nariz já tinha feito o hat-trick, então foi um jogo bem tranquilo, só mantemos o pace. O que você achou ali da sua finalização, né? Você acabou, entrou, fez gol e tal, tudo mais. Boa finalização. Acabei dando algumas finalizações na trave, mas o voleio que eu dei acabou entrando, né? Como eu falei nas cartinhas, vocês merecem, eu sou um finalizador. Mas é isso, normal, nada diferente. Craque, você é craque? Eu tava lesionado, né? Mas agora que eu tô aqui, vocês vão ter que me engolir. E o último jogo da rodada foi de um dos times que mais trazem entretenimento nesse campeonato. Você nunca sabe o que esperar dos vidreiros. E pro jogo de hoje, contra um time dos Galácticos novamente desfalcado, dessa vez sem o Serrano, o time do primeiro ano deixou o Caco no banco e foi com a dupla dinâmica no time titular. Abdu e Caio foram pra partida. Golaço. Tá, o começo do jogo foi meio parado, na verdade. Os vidreiros tentavam criar enquanto os Galácticos tentavam se encontrar em campo com Manuel e Guizão juntos no time titular. Mas, incrivelmente, a melhor chegada saiu justamente do pé deles. Mateuzinho sai driblando em direção à lateral, deixa no Manuel que toca como dá pro Guizão, que logo devolve pro chute do argentino. Mas o Diogo, bem posicionado, defende e dá um sustinho no torcedor de quebra ali, soltando a bola.
E o Diogo teria que trabalhar de novo logo em seguida. Numa saída de bola errada, Matheus intercepta e, ele é muito diferente. No pé de um dos craques da competição, não tinha como ele não levar perigo. No meio da marcação dos 4 jogadores de linha dos vidreiros, ele consegue um espaço no meio de todo mundo e chuta. Mas o Diogo pula com muita qualidade e espalma a bola para a lateral. E, infelizmente, a dupla não durou muito tempo. Com 3 minutos de jogo, o jogador que, de verdade, tem um toque diferente no time dos vidreiros entra. Caco substitui o Caio e já chega botando fogo no jogo. E depois disso, quando parecia mais tranquilo, o Diogo quis dar uma emoção pra partida, né? O Nilson chuta fraco, mas o Diogo espalma meio pra frente ali e tenta sair jogando igual um maluco. Mas a bola bate no Manuel e quase sai um gol nessa jogada. Meu Deus, que perigo. Mas pros vidreiros estava tudo bem, porque dessa saída de bola que saiu o gol. Caco faz o pivô perfeito em cima do Nilson, se arma pro chute e cai entre nós. Ele tentou chutar, né? Mas ele dá sorte, a bola que ia pra fora para no Zomer e ele empurra pra dentro do gol do jeito que dá. 1-0 do jeito mais vidreiros possível. E não deu nem tempo de respirar. O segundo gol veio logo em seguida. Caco pressiona o Nilson lá na frente, briga pela bola e no rebote do Guerpelli, quando foi tirar pra fazer o gol, o goleiro dos Galácticos derruba o Caco na área. E amém. Pela primeira vez no campeonato, finalmente veio um pênalti. E daí, não tem mistério. Caco deu a bola pro Zomer e o artilheiro dos vidreiros afunda o gol do Guerpelli. 2-0 logo no começo. O Caco realmente entrou pra mudar aquela partida. E, mano, era um bombardeio. Caco recupera a bola, de novo ele, faz uma jogadaça e solta a bola no meio, que depois de uma interceptação do Matheus, Theo chuta e de novo o Mateuzinho bloqueia. Ele se joga de peixinho com tudo em cima dela e salva os Galácticos. E olha ele mais uma vez, Zomer recebe, deixa o Nilson na saudade, mas na hora de finalizar, dessa vez ele manda em cima do goleiro. Que pecado. Agora, outro que jogou muito foi o Theo, e o terceiro gol só sai por causa dele. O Zaraia faz o desarme preciso no Nilson, o que, diga-se de passagem, ele fez o jogo inteiro, depois parte com a bola, finge que vai chutar e acha um passe enfiado perfeito pro Zomer, que faz o que ele faz de melhor, só empurra e faz 3-0. Mais um hat-trick na rodada, hein? Mas não ia acabar por aí. E pelo outro lado, uma das poucas boas chances dos Galácticos no jogo apareceu. Nilson, num drible sensacional pra cima do Caio, tenta enfiar pro Mateuzinho, mas a bola sobra e cai com o Manuel na frente do Diogo. Mas ele é gigante, Diogo fecha o ângulo e frustra os Galácticos mais uma vez. Mas calma, eles tiveram mais uma chance. E numa triangulação, numa jogada de lateral, a bola cai pro Eric, reserva que tinha entrado sozinho e... E aquele era o melhor momento dos Galácticos no jogo. Guizão ajeita pro Mateuzinho, mas a parede aparece de novo. O Diogo fecha o gol e mais. Ele sai jogando, o goleiro dos vidreiros dribla o Guizão, consegue espaço pra finalizar e chuta. Mas infelizmente para no Guerpelli. Ai, aquele gol tinha que ter saído. E olha esse maluco de novo. Ele olhou o Abdu, viu ele de amarelo, achou que ele ainda tava no jogo e, meu Deus do céu. A bola procura mesmo, né? A bola procura. E pra fechar o caixão, olha o artilheiro aí de novo. Mais um passe do Zaraia que foi muito bem e achou o Zomer sozinho. E adivinha? Ele só empurrou. Hat-trick é pra gente ruim, tipo sei lá, tipo o PP. O Zomer fez logo 4 e se colocou na artilharia do campeonato com 6 gols em 4 jogos. Absurdo, hein? E assim acabou a partida. Geralmente eu falo aqui que os vidreiros jogam mais na raça do que na técnica, mas eu tenho que ser sincero. Hoje eles jogaram demais e tomam o segundo lugar na tabela de classificação. Por essa vocês não esperavam, hein? Fim de jogo, 4-0 pros vidreiros. Oi, gente, a gente tá aqui com o Zomer. Zomer, você que tava inspirado hoje, né? Você fez 4 gols. O que você achou do jogo de hoje? O que foi isso? O jogo foi muito bom. A gente tá treinando faz muito tempo já. E eu acho que é resultado do treino isso. A gente tá treinando bastante. Vocês esperavam esse resultado? Vocês esperavam que ia ser apertado? O Serrano não jogou hoje, mas, né, a gente não esperava também, porque o Matheus, que tá jogando muito pelo time deles, né, o jogo hoje teve um resultado inesperado. A gente tava achando que ia ser um jogo pegado, mas não foi. Que bom, né? Então é isso, obrigada.